NFL, etc. 36. Algum dia do mês de abril de 2021. Eu sou o Ticas e calma. Você não dormiu no tempo, o calendário do seu celular não está errado. Esse episódio pingou mais cedo no seu feed, por quê? Já que vamos finalmente falar de draft, pelo menos você ganha um diazinho aí para ouvir antes do início do primeiro round marcado para a próxima quinta, dia 29 de abril. Mas se você chegou aqui depois também não tem problema. Aqui não vai ter mock draft, não vão ter previsões embasadas, muito menos Zé Planilices. Nosso objetivo é só bater um papo sobre as melhores histórias e os personagens que mais chamaram a nossa atenção antes desse recrutamento. Além, é claro, de falar mal do evento, das escolhas, dos GMs. Essa parte você pode deixar comigo, porque não vai ser hoje que eu vou abandonar o meu título de maior detrator do draft deste podcast. Infelizmente, por conta de um conflito de agenda, o nosso rei do ranço, Magal, não vai poder participar, mas no meu corner oposto, representando os adoradores de college football, ele que se orgulha de passar horas nas noites de sábado, assistindo essas verdadeiras peladas entre atletas universitários que em breve se tornarão corretores de seguro, vendedores de automóveis, bancários, profissionais liberais, sei lá, qualquer coisa menos jogador profissional na NFL. Aqui ele, o Wallace Matos, o nosso Wally. E aí, Wally, preparado para destilar todo o seu conhecimento, sabe todos os prospectos obscuros previstos até o 7º round. Será que até o final desse episódio você vai me convencer a gostar mais disso aí ou vamos ficar na mesa? Fala, Ticas e galera ligada no NFL, etc. Provavelmente não, porque o seu ranço, o seu ódio é muito maior, é muito mais profundo do que o que eu possa te iluminar. Mas por aqui a gente vai ter muito corretor de seguro e muito vendedor de automóvel brilhando na NFL no próximo ano. Será? Vamos ver. Ah, vai. Claro que vai. Vamos ver. Sempre tem. Vamos ver. Então é isso. Hoje o nosso episódio é freestyle. Bora para 1 hora falando bem ou mal do draft 2021 da NFL. Bom, você que escuta sempre a NFL, etc., já sabe mais ou menos as nossas opiniões aqui sobre o evento e o formato do draft. Vamos tentar não ser muito repetitivos hoje, mas, como sempre, eu já vou começar tacando aquelas pedras que eu sempre carrego no bolso quando o assunto é draft. Vou deixar aqui rapidinho, para a gente ter um contexto, a lista dos últimos 10 primeiros picks da NFL, para a gente entender melhor aí qual jogador mereceu ser o primeiro da sua turma nos últimos 10 anos. Vamos lá. 2020, Joe Burrow, quarterback dos Bengals. Bom, dos Bengals, e 2019, Kyler Murray dos Cardinals. Os dois, mais ou menos não, bom. Ah, mais ou menos, né? Tá. Ainda precisa se provar, vamos deixar assim. Os dois começaram bem, o Joe Burrow teve a temporada encurtada, né, por conta de uma grave lesão, mas os dois começaram mostrando aí potencial. Hoje ainda não dá para apostar, nenhum dos dois vai ser top 5 na carreira, vai ser franchise quarterback, a gente tem que dar mais tempo para os meninos aí, mas o começo deles foi bom. O Joe, para mim, é mais material do que o Kyler Murray. Eu gosto muito do Murray, né? São estilos um pouco diferentes, né? De estrutura ali, de porte físico. Completamente. Um é QB móvel, outro é um QB móvel que teve que ser também no college, que é o Joe Burrow, mas com mais pocket pass. Já em 2018, o primeiro pick pelos Browns foi o Baker Mayfield. Tá se consolidando na carreira, né? Mas aí quando a gente pensa que hoje ele é só o terceiro melhor quarterback da turma, já que o Josh Allen foi escolhido no 7º pick, já é considerado um franchise quarterback lá em Buffalo. E o Lamar Jackson, que foi o último pick do primeiro round, ficou com a escolha 32, já foi até MVP da temporada regular. Então, quando você pega pra comparar, esse primeiro pick no Mayfield aí acaba parecendo um pouco pior, né? Surra de toalha molhada em quem draftou ele, né? 2017, o primeiro pick foi o Myles Garrett. Ainda hoje é, sem dúvida, um dos melhores defensores da liga, só que se a gente pensar friamente, não deveria nem estar jogando. Depois que ele tentou matar o Mason Rudolph com aquela capacetada em 2019. Mas o Myles Garrett, ele foi draftado também por isso, né? Então você tem que dar esse desconto. Eu não concordo muito com defensores na primeira rodada, a não ser que eles sejam, por exemplo, o J.J. Watt. Mas alguém achou que o Myles Garrett ia ser o novo J.J. Watt, né? Pois é. 2016, Jared Goff. 2015, James Winston, primeira escolha respectivamente do Rams e do Bucks. Os dois tiveram saídas que não foram lá muito amigáveis, né, nos times que os draftaram.
O primeiro, tudo indica, ainda não se sabe, vai depender do draft desse ano, tudo indica que vai ser o titular do Detroit Lions, que a tendência é que seja um dos piores times da liga nessa temporada. E o segundo, o Winston, foi comer banco ano passado lá no Saints, e esse ano vai disputar de titularidade contra o Taysom Hill, que nem quarterback propriamente dito né? No caso, o James Winston está disputando titularidade com o Ornitorrinco. É o cara que faz tudo mais ou menos? É o cara que faz nada, ele voa, capota, mas não faz nada direito. 2014, first pick foi o Jadeveon Clowney pelos Texans. Ele acabou de assinar com os Browns, teve muito problema com lesão. Os Browns já são o quarto time dele na liga. Depois dos Texans, ele ainda jogou em Seattle e em Tennessee. Então, esse era o parceiro do J.J. Watt, né? Era o cara para poder compor ali com ele. E, como já disse, não concordo muito com defensores na primeiro pick, não. 2013 foi o Eric Fisher pelos Chiefs, offensive tackle. Pode ser considerado uma carreira sólida, acabou de ser cortado dos Chiefs, né? Mas foram 8 anos de titular lá, em Kansas. Independente do que aconteça daqui pra frente, eu acho que dá pra gente falar que foi uma carreira sólida, só que também não entrega aquela expectativa, né, do jogador que muda o patamar da equipe quando ele é draftado no first pick. É aquilo, cara, vai no meu livrinho de GM, é RB de exceção ou QB de exceção. Se não tiver, trade pra baixo e vamos lá. Trade pra baixo, ganha mais picks nos outros rounds, e aí na loteria do draft, né, você acaba tendo mais tickets pra tentar acertar alguém. Aí pra fechar a turminha dos últimos 10 primeiros picks, em 2012 foi o Andrew Luck, que já não está mais entre nós. Não, ele não morreu, né? Ele só se aposentou. E em 2011 foi o Ken Newton. Tá brigando ferreamente para não se aposentar também, mas já foi MVP e já disputou Super Bowl. O curioso do Ken Newton é que ele foi realmente o que ele projetou ser. O Carolina bateu na trave por causa dele, né? Basicamente ele levou o time nas costas, né? E ele realmente é um cara que eu queria ver ter feito mais diferença na liga, embora tenha feito um impacto, uma diferença muito grande. E o Andrew Luck não foi tudo que podia ser porque ele jogou sem proteção. E aí se lesionou de várias vezes e de diversas maneiras diferentes, e aí não pôde concretizar o que ele sempre foi. Né? E aí o Ken Newton também sofreu com muita lesão no final da passagem lá dele em Carolina. Mas aí eu já acho que é meio relaxamento, né, Ticas? Porque ele tava com a cabeça em outro lugar. Mas eu acho que também é a questão do estilo de jogo, né? Porque era o cara que buscava contato, e quanto mais você falava que ele deveria repensar o estilo de jogo, que ele tinha talento para virar um pocket passer mais clássico, ele insistia em fazer corrida pelo meio e tomava mais pancada, e assim foi parar lá nos Patriots e vai ter esse segundo ano lá em New England para tentar prorrogar um pouco a carreira, né? Mas vamos lembrar que ele nunca teve um McCaffrey da vida para poder correr para ele, né? Teve um Mike Tolbert, no caso. Chegou a jogar, né, no ano de calouro do McCaffrey. Mas aí não dá para confiar no menino ainda. Ele também já não estava jogando, né? Então, assim, para finalizar esse contexto todo, se a gente pegar top 5 ou top 10 de cada posição, que ainda tá jogando na liga, né? Separar por posição, escolhe ali os top 5, os top 10 de cada uma. Eu acho que pouquíssimos, ou quase nenhum, foi first pick geral. Muitos deles não foram nem escolhas de primeiro round. E aí, pra gente ter outro parâmetro, pegam os quarterbacks que são considerados os melhores em atuação na liga hoje. Patrick Mahomes foi escolha 10. O Aaron Rodgers foi escolha 24. O Russell Wilson, o Russell Wilson foi a 75 e o Tom Brady foi a escolha 199. Os vídeos que tem aí da carinha do Tom Brady quando ele é escolhido no draft é muito legal, velho. Mas eu acho que nem na época nem ele esperava uma pique muito acima disso não, cara. Mas é porque ele meio que ele vai ficando esperançoso a partir da terceira, quarta rodada. Uhum. E aí o pessoal vai começando a filmar ele. E aí quando ele é picado, ele fica meio assim, pô, será que não era melhor ser free agent? Será que não seria melhor não ter entrado ali e ir para outro lugar? Mas provou-se correta, né, a escolha do Palpatine. A história provou que a escolha foi correta, né? Para os dois lados. E aí, Wallace, eu te pergunto, você que acompanha mais college futebol, você tem mais referência da galera ainda enquanto prospecto. Você acha que é porque, de fato, ambiente e organização de franquia, estilo de jogo do time é mais decisivo do que as qualidades ali atribuídas a cada prospecto?
ou os GMs da NFL não estão sabendo escolher direito, tem toda aquela briga, né? A gente sempre ouve essas narrativas de briga entre o head coach que é um, o GM que é outro, aí vem o dono que gosta de meter o bedelho e dá uma carteirada e escolhe o dele. O que você acha que se deve aí, esse parâmetro desse cenário que nem todos os first picks, nem todos os primeira rodada, eles se dão bem na carreira? Então, tem muita coisa disso também, Ticas, essa disputa de vaidades, né? Você acabou de falar aí do dono que quer meter o bedelho e acaba sendo fiel da balança, mas a disputa entre GMs e head coaches é grande, cara. A vaidade deles é enorme. Eu achava que era menor até, mas a gente viu nas últimas 2 temporadas aí, cara, GM ir nas farpas com head coach e tentando demitir os caras, o cara tentando cavar o negócio para demitir o GM. Agora, e esse é o momento do GM brilhar, né? Esse é o grande momento do GM falar assim: eu reconstruí o Miami Dolphins. Eu já escutei isso mais ou menos umas 15 mil vezes. Eu reconstruí o Cleveland Browns, né? É o momento dele brilhar. E aí vai falar que o material que o head coach tinha para trabalhar era ótimo. Mas o que mais tem não é nem esse tipo de GM, não. É o cara que acha que sabe alguma coisa que ninguém sabe. É o cara que tem uma informaçãozinha sobre fulano que vai ser melhor. E aí ele vai lá e pica o Sam Darnold, sacou? É mais ou menos isso. Eu acho que nesse jogo aí tem muita vaidade e eles acabam colocando gente que não tem tanto talento. Vou citar o Baker Mayfield, por exemplo, a um patamar acima, até para satisfazer a vontade dele. Porque aí ele drafta o cara, se o cara estourar, se o cara for o pica das galáxias, ele acaba ganhando fama junto, né? E o head coach, enquanto isso, ele pode jogar a culpa no head coach assim: não, o cara que não sabe treinar ele. Eu draftei, olha só como é que do college ele jogava. Só que o que eu prefiro particularmente de usar de parâmetro é saber em qual das conferências eles estavam, né? Que tem a Big Ten, a ACC, a SEC, e para que você quer o jogador. Por exemplo, se um jogador da Big Ten é um jogador de defesa, da SEC também, é um cara que se destaca, pode draftar ele. Pode draftar porque o talento está ali e numa divisão difícil. Agora, se o cara se destaca na defesa, na ACC, ele vai ter que se provar na NFL. Porque na ACC a tradição é de defesa soft, é de defesa muito, muito mais aberta. E aí favorece também os números do ataque nessa conferência. Então, QBs e wide receivers, principalmente, running back nem tanto. O running back ele tem que ralar e em qualquer uma das divisões seria de exceção, você pode draftar. Mas QBs e wide receivers, se tem números muito grandes na SEC, meio que dá uma segunda olhada, porque não é isso tudo, não. E aí, por mais que se tenham os scouts cada vez mais especializados, cada vez mais material disponível em vídeo para o pessoal analisar, esse tipo de parâmetro de diferença, né, de qualidade entre as equipes, são muitas conferências, são muitos times no college, então entra numa parte meio intangível ali, numa parte meio subjetiva, que fica difícil você nivelar, né? E aí você vê muitos talentos aí de 4ª, 5ª rodada que viram Hall da Fama, que viram melhores da história, porque provavelmente isso influenciou, né, na avaliação dos scouts e do pessoal que os draftou. E agora muita gente está dando muito mais importância nas últimas 5 temporadas, por exemplo. Essa temporada vai ser bastante importante também, que é o Pro Day, né? Que é quando a própria universidade organiza a ida de clubes, né, de franquias, lá para poder avaliar os seus principais prospectos. Aí vai de ataque a defesa, todo mundo treinando ali para poder o pessoal ver mecânica e tal. Esse ano foi bem importante e vai ser bem importante porque teve gente até que nem jogou e que está elegível para o draft e só fez o Pro Day mesmo para poder o pessoal conhecê-los. Então, vale ficar de olho aí, principalmente nessa temporada passada e essa temporada, no peso que teve o Pro Day. E, aliás, já tem gente aí que perdeu o vaguinho em time por causa do Pro Day. A gente fala mais para frente. E esse ano, mais do que nunca, o Pro Day ganhou em relevância porque a gente não teve aquele evento tradicional do Combine, onde juntam os prospectos melhor avaliados, né, de cada posição, em Indianápolis, e tem aquele evento geralzão com o pessoal de todos os 32 times, os melhores prospectos, e vai fazer corridinha de 40 jardas para monitorar,
um comparando com o outro. Mas o Combine em si, Ticas, ele é meio que um show mesmo. Você sabe que quase todo mundo que tá ali no Combine vai ser draftado por alguém. Ali tá a nata da nata, só vai pro Combine quem tem certeza que não vai passar vergonha, por exemplo. É claro que é sempre divertido ver uma geladeira de quase 200 quilos correr 40 jardas em menos tempo do que eu, mas é um pouco mais de show do que mesmo contando, né? É meio que pro cara chegar com moral na NFL. É assim, pô, o cara fez não sei quanto do combine, bateu, não sei o que, o salto vertical dele foi tanto. Mas no Pro Day ele tem a chance de mostrar ali no treino o que ele faz habitualmente no treino, e ele tem um tete-a-tete, né? Ele consegue conversar, né? O Combine ele é meio organizado como um show de televisão, não dá tempo dos treinadores conversarem muito com os jogadores, não. Aquela espetacularização que a gente fala, até do evento do draft mesmo, e o Combine supre muito essa carência da off-season, né, de eventos relacionados à NFL. Mas isso... Pô, o uniformezinho é fantástico, velho. Que isso, númerozinho bacana e tal, Under Armour, bababá, é maneiro. Mais um show. E aí, só para fechar essa cutucada nos GMs, recentemente, eu não vou lembrar quais foram os prospectos que deram entrevista em alguns podcasts que eu escuto, mas eles citaram que durante a entrevista com o staff dos times, rolaram perguntas do tipo, se você fosse um vegetal, qual você seria e por quê? Se você fosse um animal, qual que você seria? E o Nick Sirianni, o novo técnico dos Eagles, disse que uma das estratégias que ele usa nas entrevistas com os prospectos é jogar pedra, papel e tesoura. Então aí você imagina que por mais que você tenha vídeo, análise, mecânica, especialista, ainda tem essa mística e esse folclore da galera querendo testar o prospecto ali, ver como que ele reage com esse tipo de pergunta, com esse tipo de jogo. Aí não dá pra defender os caras. Cara, né? Joel Santana já, né, cara? O cara corre. Qual que é a média de jardas conquistadas pro running back? Ele, 8 jardas por corrida. E qual que é o seu vegetal favorito? Ele, couve. Perdeu. Ele tem que ser brócolis. Vai saber qual a resposta que ele espera, né, quando ele faz uma pergunta dessa. E aí, voltando pro evento draft em si, falando novamente de alguns podcasts que eu acompanho, eu fiquei até meio surpreso, porque eles questionaram muito, nessa reta final, o draft como forma de recrutamento. Lógico, cada um à sua maneira, né, com um ponto de vista diferente, apontando motivos diferentes, só que em comum levando sempre em conta o fato de que os jogadores considerados, teoricamente, os melhores, né, a nata ali do universitário, eles não têm praticamente gestão nenhuma sobre o destino em que eles vão começar a carreira profissional. E aí vai de encontro ao que a gente começou a abordagem aqui, que é essa questão. Se o ambiente for horrível, o time vai estar sempre com o primeiro pick e vai estar sempre desperdiçando talento porque ele não consegue construir um time ao redor do cara, ele não consegue dar as condições para o cara suceder na carreira. E aí, óbvio, né, tem o fator que, na Terra da Liberdade, da meritocracia do your job, a maior vantagem do draft é justamente o argumento de manter o equilíbrio de força entre os times. Só que aí eles abordaram como se fosse uma desvantagem, porque limita essa autonomia dos jogadores, deles não poderem decidir nada sobre o destino deles. E aí, só para citar algumas sugestões que eles abordaram, uma seria a divisão inversamente proporcional do dinheiro entre os times, de acordo com a ordem de classificação. Então, um time pior colocado, ele ganharia mais dinheiro da liga, por exemplo. E o draft funcionaria como se fosse uma agência livre, só que mais regulada, com ordem de prioridade na negociação. Então, o time pior, ele teria mais dinheiro e ele teria prioridade para negociar. Só que aí, os jogadores, os prospectos, eles não seriam obrigados a aceitar as primeiras ou as maiores propostas. Eles poderiam ter algum poder de decisão nisso aí. Outra sugestão seria o draft em formato loteria tipo da NBA. Um sorteio em que as chances da primeira escolha seriam inversamente proporcionais à colocação no final da temporada anterior. Então, aquele esquema, o que ficou por último, ele vai ganhar não sei quantas bolinhas ali, não sei quantos cupons pro sorteio. O que ficar em penúltimo ganha um pouco menos. Só que aí, como ia ficar uma coisa, fator sorte aí também, eles tentariam evitar a estratégia de tanking. Iam tentar manter a liga competitiva por mais tempo. O que você acha a respeito desse debate? É viagem ficar pensando nesse tipo de solução? O draft, do jeito que ele tende a mudar? Ainda mais agora, que cada vez mais pressão para os atletas universitários já começarem a serem pagos, a receber salário, né? O grande problema é isso, eu ia falar justamente isso. O grande problema é que a NCAA começa a afrouxar as próprias regras, né, para recebimento de salário ou de bônus ou de incentivo de empresas de material esportivo, por exemplo, e outras marcas para os principais jogadores do college, né?
E aí o que entra nisso é o cachim, de novo, é o dinheiro, né? O cara não vai querer baixar salário, receber menos para poder jogar em um time da NFL, se ele não puder, por exemplo, carregar bônus ou ganhar bônus, se não tiver chance dentro de campo. Então, essa discussão provavelmente vai esquentar, mas eu acho que do jeito que é hoje o draft, talvez variando para esse da NFL, da NBA, da NFL para o da NBA, seria um modo justo de manter o equilíbrio de forças. Embora a NBA já tenha começado a fazer os super teams lá e tal, mostra que não é muito igual ao equilíbrio de forças na própria liga, mas é por causa da característica do jogo, né? O basquete é mais longevo, não tem o impacto, por exemplo. Não e tem, além disso, você está falando de uma temporada com 82 jogos. Então, o time começa a tancar ali no meio da temporada, ele vai passar muito tempo perdendo sem competitividade, e isso compromete muito mais o produto. Querendo ou não, a NFL tem essa vantagem em relação à NBA. Uma temporada de 16 jogos, isso é mais curto, né? Isso passa mais rápido, esse período de tanking aí. Essa imagem não fica tão marcante como o loser, né? Exatamente. Mas, assim, tem time na NBA que faz dinheiro disso. New York Knicks, por exemplo, faz dinheiro disso. O esporte preferido dos nova-iorquinos falar mal do Knicks agora. Então... Não, esse ano eles também. No caso, Miami podia fazer muito dinheiro disso também. Esporte lá da Flórida. Agora, eu acho que não precisa mudar, mas acho que vai acabar mudando, embora a minha opinião não sirva para porcaria nenhuma, mas eu acredito que o dinheiro que liberado em maior quantidade não faria tanta diferença, porque aí o cara ia querer ir para onde tivesse mais jogadores com capacidade de levá-lo a títulos. E aí, por exemplo, vamos começar isso o ano que vem, né? Na próxima temporada. A quantidade de gente que ia querer ir para Kansas City ia ser gigantesca, até por salário menor. Ou então alguém que ia querer antagonizar com Kansas City, ia para a mesma conferência justamente para poder se provar contra o Mahomes. Vamos supor, os jogadores todos têm time, torcem para times de futebol americano. Então, o Dallas Cowboys seria um time a ir, muita gente, porque tem muita torcida. O Pittsburgh Steelers ia ser um destino muito procurado, porque é tradicional, já tem muitos títulos. Green Bay também. Então, provavelmente, isso ia fazer concentrar forças de talento desses times, não importando o dinheiro. O dinheiro ele iria vir em segundo, terceiro escalão, embora nos Estados Unidos nunca se possa desprezar o tamanho que o dinheiro faz de diferença. E aí é aquela coisa, né? Quanto faz diferença nesse valor a se receber no primeiro contrato e qual time daria mais chance desse cara ter um segundo contrato maior? E isso tudo entraria numa conta que seria complicada de avaliar até para os próprios calouros, né? Pô, vamos usar aqui um exemplo prático. Quando o Russell Wilson assinou com o Seahawks, ele sabia que o Seahawks ia dar chance e condição para ele ser campeão do Super Bowl? Não sabia. Ele contava com o talento dele e que o time fosse estruturado para que isso acontecesse. E isso foi o que ocorreu, né? Às vezes minimamente estruturado, né? Não sendo um New York Jets, já é meio caminho andado. Agora que a gente já esculachou bastante o processo, vamos falar dos jogadores em si desse ano 2021. E aí... Ninguém não tem? É para isso que você tá aqui, meu amigo. Eu vou te dar, né, o meu parâmetro de quem não acompanha de perto college football. E aí eu vou te falar. Até um ano atrás, os dois nomes que eu lembro de ter ouvido dessa classe eram Trevor Lawrence e Justin Fields. Os dois sempre considerados primeiro e segundo picks garantidos. O Trevor Lawrence manteve, tá certo, vai para Jackson, não vai ter surpresa no primeiro pick desse ano. Já o Fields, a data do draft foi se aproximando. E aí, de repente, outros nomes começaram a aparecer como favoritos na frente dele. A gente começou a ouvir Zach Wilson, que hoje já é o favorito pro segundo pick pelos Jets. Aí a gente começou a ouvir Mac Jones e Trey Lance, que já estão na frente do Fields para a terceira pick do 49ers.
E aí, o Wallace falou mais cedo, né, dos Pro Days. Aí teve um segundo dia de Pro Day, lá em Ohio State, pro Justin Fields, e aí ele começou a voltar a ser bem avaliado nesses rankings, começou a se levantar uma dúvida se ele não merecia, de repente, disputar uma vaga no 49ers ali com o Mac Jones e Trey Lance. E eu, que não acompanho muito, não vou saber te dizer. Por isso que eu vou te perguntar, Wallace. É porque essas narrativas de drafts, mock drafts, elas mudam mesmo de acordo com o que você vê até o dia mesmo do evento do draft? Teve algum outro motivo não divulgado? Saiu a notícia, né, de que ele trata uma condição de epilepsia, mas que nunca perdeu um jogo na carreira por conta disso, é plenamente controlada, a medicação é liberada pela NFL, então isso não seria um fator. Como que você enxergou essa história aí do Fields, que há um ano atrás era considerado o segundo melhor, praticamente garantido, e hoje pode ser o terceiro, quarto, quinto ou até pior? Eu acredito, Ticas, que o que pesou mesmo nessa descoberta foi a epilepsia, ao invés do talento ou do Pro Day que fizeram com ele. Provavelmente as equipes estão preocupadas com esse fundo, na verdade, por causa de ser em uma posição chave do jogo. Alguns atletas, e a gente soube de exemplos até por conta dessa notícia do Justin Fields, já jogaram na NFL tratando a epilepsia, alguns até tiveram que ajustar a medicação para sair do college e entrar na NFL. E aí por quê? Porque mexe com a ansiedade da pessoa, mexe com os gatilhos que tem no cérebro para disparar uma crise epilética de estar num jogo profissional de futebol americano. Até o college ali, vamos combinar, é um negócio meio de tomar cerveja, de ser o fodão do campus e ter uma possibilidade de chegar na NFL. Depois que você chegou na NFL, ali é sua vida. É sua, literalmente, no caso do Justin Fields, um quarterback, a sua vida está na linha de tiro de 4 caras, pelo menos, que vão vir atrás de você quase toda jogada. Então, muda bastante isso, e isso pode disparar crises de ansiedade, que disparam crises de epilepsia. Então, eu acho que esse fator é um pouco mais grave do que estão tentando anunciar, né? Os times estão tentando descobrir o quanto ele é mais grave. Alguns estão levando em consideração isso, outros acham que pode ser que seja tranquilo também, mas é algo de se botar o pé atrás, sendo que você tem outros que podem estar tão bem quanto ele ou não. Nessa lista que você citou aí, o Mac Jones também, no Pro Day dele, fez água. O Mac Jones estava para ser draftado pelo Kyle Shanahan, ele fez um Pro Day para o pessoal do 49ers e eles praticamente desistiram do cara. Então, é realmente muito difícil você enganar as pessoas nesse Pro Day, e aí um primeiro Pro Day e depois fazer um segundo Pro Day para o cara voltar a ser considerado, algo heterodoxo. Eu só escutei falar isso mais uma vez no draft nos últimos 10 anos, mas a prova é que o Justin Fields ainda interessa muita gente. E aí, as comparações de início, assim, que eu comecei a ouvir o nome de Justin Fields, eram sempre com o Cam Newton no começo de carreira, né? O cara tem praticamente a mesma altura, o mesmo peso, tem aquela coisa de não ser estilo Lamar Jackson, de ser muito elusivo nas corridas, mas de enfrentar contato, de correr pelo meio, ser muito atlético. Surgiu nessa reta final também a notícia de que um teste que algumas universidades, alguns times aplicam, um teste de QI atlético, foi aplicado no Justin Fields e ele praticamente gabaritou o teste. Parece que numa escala de 70 a 130 ele tirou a nota máxima, e aí só por critério de comparação, no recrutamento, o Mahomes e o Josh Allen também fizeram esse teste e ambos tiveram nota 108. E aí veio essa coisa, né? Essa notícia dele tratar a epilepsia, ela ficou relevante tem nem 2 semanas, isso surgiu agora. Só que ele já tinha caído nos rankings há mais tempo. É lógico que os times têm informações privilegiadas nesse sentido. Teve um outro lance também. Muita gente questionou uma questão de opção. Quando a gente fala que os donos metem o bedelho, muita opção de ser um dono racista qualquer e meter o bedelho e falar: esse cara eu não quero porque esse cara é negro. E eu não gosto de quarterback negro. Aquela velha história que a gente que acompanha a NFL já há algum tempo já ouviu em algum momento, pelo menos uma vez. Você acha que isso pode ter influenciado também? Ou você acha que não é o caso?
Eu acho que nessa hora o dono vai pensar em quem que pode dar mais dinheiro para ele. Aí é menos racismo e mais monetizar. Quem pode atrair mais grana para a franquia dele, e até porque o dono do time ele vê esses jogadores como meio que como escravo dele mesmo, né? A gente já viu várias atitudes de donos de franquias da NFL que veem não só quem está jogando, como head coach, funcionário e tal, como subalterno para baixo de barata. Então, ele vai avaliar desse jeito. Mas eu não descarto também completamente falar assim, tem um branquinho igual a ele, pega o branquinho. E aí, quando você falou, parece que isso é uma notícia de que o 49ers está em dúvida ainda entre Mac Jones e Trey Lance, não está considerando o Justin Fields. São dois estilos completamente diferentes. O Mac Jones chama atenção justamente por isso, né, vindo de Alabama. É um pocket passer mais clássico. Ele é móvel? É. Mas ele não é o cara para fazer corrida de 50, 60 jardas quando ele passar da primeira linha da defesa adversária, ele não. O Fields pode ser esse cara. O Trey Lance também pode ser esse cara. O Mac Jones não, é um pocket passer mais clássico, é gordinho, né? Chubby. Parece aquele quarterback da década de 70, ele é todo quadradinho assim, né? É o famoso fordo, ele é fortinho assim, mas mais rechonchudo. E aí Matt Stafford style. Ele destoa muito, né, do perfil dos últimos quarterbacks aí que a galera tem procurado, que são esses caras atléticos que se movem muito rápido, que são elusivos com as pernas e tudo. Já o Trey Lance tem a questão de praticamente não ter jogado no último ano dele no colegial. Porque no ano passado, o time dele, North Dakota State, fez um jogo só em 2020. Justamente por conta da temporada de pandemia. E aí outros jogadores também que estão inscritos nesse draft tiveram essa mesma questão. Ou por optarem, né, não jogar por conta deles, por conta da pandemia, as universidades deram esse direito mais ou menos nos moldes que a NFL fez, com a diferença que lá não tem que negociar dinheiro, né? Simplesmente o cara decide não se arriscar em nome de uma universidade que no máximo dá a bolsa de estudos, ele não tem retorno financeiro nem garantia de futuro nenhuma. E outras conferências decidiram não jogar, né? Prorrogaram, algumas conferências até começaram por agora, decidiram jogar na primavera lá, no momento que a pandemia estivesse mais controlada. Quanto você acha que esses jogadores vão sair prejudicados? Pelo visto, pro Trey Lance não fez muita diferença, né? Já que ele tá muito bem cotado aí entre os 5 primeiros quarterbacks desse draft. Como a gente viu aqui, a gente veio falando em alguns programas que a gente acompanha o Trevor Lawrence pelo menos há 3 temporadas, esses caras são olhados com lupa pelos scouts e pelos GMs há várias temporadas, né? Não tem uma temporada que fará diferença, ainda mais uma temporada tão prejudicada quanto essa pela pandemia. Tem diferenças entre estar jogando bem e não estar jogando tão bem quando tem uma lesão, né? A grande dúvida do ano passado era se o Tua Tagovailoa ia ser draftado na primeira pick por Miami por conta de uma lesão que ele teve, que foi bem complicado. E aí isso pode ser algo que comprometa a carreira dele para o futuro. Quanto a estar jogando ou não, as médias e as atuações dele anteriores falam por ele, não precisa que ele esteja jogando agora atualmente. O negócio do Mac Jones, por exemplo, é que ele afundou no Pro Day dele. Ele errou passes infantis, as rotas estavam corretíssimas dos wide receivers que estavam correndo para ele, e ele estava fazendo água mesmo. Então, ele foi bastante decepcionante. Para poder desfazer aquela imagem, ele vai precisar muito tempo. Eu acho que do Mac Jones, o que pesa contra, assim, pelo que a gente ouve o pessoal comentar, não é nem a questão do Pro Day, porque o Pro Day tem esse momento ali de proximidade, né, entre os possíveis contratantes e os calouros, mas o que eu ouvi mais em relação a questionarem o Mac Jones foi o fato dele vir de Alabama, que é um time que roda sozinho. Você coloca um bonecão do posto lá de quarterback, então, o sistema empurra o cara. Mas aí ao mesmo tempo, o pessoal avalia que ele tem muita precisão no passe, que ele é um pocket passer muito acurado, esse tipo de coisa. Aí realmente, se você for olhar isso, o Pro Day serviu só para jogar isso por água abaixo. Mas tudo indica que o 49ers vai levar ele na 3. Se você somar o Alabama, mais ou menos um Patriots da NCAA, né, que qualquer um que você bota lá, o Nick Saban faz jogar. E a atuação, né, a temporada que fez o Najee Harris, que é o running back, né, que ele
correu, pegou passe em profundidade, pegou passe no slot, tomou a bola da mão do Mac Jones e levou na end zone. Então, você vê que o ataque era o Najee Harris, com o resto do sistema azeitado. Ou seja, o Mac Jones era só mais um na peça, na engrenagem azeitada que você bem destacou do Alabama. Então, você soma isso com uma afundada no Pro Day, coitado do menino. Eu confesso que vou ficar muito surpreso se o 49ers na terceira pick levar o Trey Lance ao invés do Mac Jones, porque parece que a troca foi feita, né, essa pick era do Miami, vamos lembrar. Essa troca foi feita pensando já, eu acho, no Mac Jones, tudo indicava que era isso. Aí se, por conta do Pro Day, eles inverterem e forem de Trey Lance, eu confesso que eu vou ficar bem surpreso. Mas é por isso que o Pro Day é depois do final das movimentações aí liberadas. Esclarecer é bom que na quinta-feira você pode trocar, tá? Porque tá suspensa agora você não pode trocar, agora não pode pegar mais nada e tal, mas no dia lá, o telefone da sua franquia pode tocar pro telefone da outra e você trocar de ordem e subir para pegar alguém, descer para poder pegar mais pique. No dia do draft, tá tudo liberado. Essa é uma das atrações, né, pra gente que não é muito... Sim. Né, Zé Planilha, de ficar conferindo ali o terceiro guard lá do Alabama sendo escolhido, não sei para onde, na 56ª. Esse primeiro round, ele tem, né, essa questão das trocas que movimenta ali o evento do primeiro dia. Agora, saindo um pouco dos quarterbacks, que a gente já abordou bastante aí o top 5, né, o Lawrence, Zach Wilson, Mac Jones, Trey Lance, Justin Fields. Então, o top 5 de quarterbacks vai ser esse aí, agora onde cada um vai ser recrutado, é que fica a dúvida ali do terceiro para baixo. Agora falando um pouco de wide receiver, porque eu fiquei muito curioso com a história do Devonta Smith. Ganhador de Heisman, também de Alabama, jogava com o Mac Jones lá. É considerado extremamente rápido, é considerado um talento assim nato para a posição, ótimas mãos, ótima separação. Porém, sempre tem um porém, ele mede 1,85. E aí a gente pegando o peso ali né, que ele falou que se ele fosse no Pro Day ele não ia ser pesado, todo mundo acha que o cara é meio esguio. Então ele tá com peso aí, vamos botar na margem já convertendo de libras para quilos. Tudo indica que ele trabalha numa margem que vai de 75 até 77, no máximo 78 quilos. Então você imagina isso para um cara de 1,85, realmente o capacete parece que tá correndo sozinho, né, com um cabide pendurado, parece um graveto. Você acha pirulito no campo. Um pirulitão. Você acha que isso aí pode comprometer um wide receiver no nível profissional? Você acha que isso pesa na posição em que ele vai ser draftado? Ou, com toda a estrutura que os times da NFL têm, treinador de condicionamento, nutricionista, ele pode chegar numa margem aí que o pessoal fique mais confortável em relação a esse receio de impacto, em relação a receio de lesão por conta desse peso aí do Devonta Smith? Isso para mim está pesando bastante, até porque de talento ele está batendo aí com o Ja'Marr Chase, que é um cara que tem menos talento do que ele, mas é pouco maior, né? O Ja'Marr Chase não tem tanta... Ele é de LSU, jogou com o Burrow há 2 temporadas atrás, né? O Burrow, inclusive, preferia ele como alvo. É um cara que tem bastante talento também, mas o Smith fez coisas mais espetaculares na passagem dele em Alabama. Justamente por isso também, né, Ticas? E aí a gente tem que lembrar que as defesas do college, elas não são defesas profissionais, elas são defesas muitas vezes, de programas dedicados, como a Alabama. A Alabama só drafta uma galera que tem uma altura, que tem um peso, que tem um certo X de velocidade e tal, mas aí você vai indo para as outras universidades, né, e para as outras conferências, nem sempre você encontra um cornerback que consiga ser da altura de um wide receiver, que consiga pular tão alto quanto o wide receiver. Então, e aí os wide receivers, eles têm esse impulso nos números, porque acabam pegando defesas mais soft, né? Não jogam contra Clemson, Alabama, Ohio. O Devonta Smith ainda tem uma estatística a favor dele, que é uma avaliação muito boa no percentual de recepções contestadas. Então, apesar de ser muito leve, ele consegue se posicionar de tal forma que mesmo quando a marcação está fechada em cima dele, ele ainda consegue levar melhor. Agora, toda vez que a gente fala de wide receiver
magro, mais baixo, sempre me vem à mente o T.Y. Hilton, que tem uma carreira muito bacana lá nos Colts, e aí só pra gente comparar, ele é 7 centímetros mais baixo, ele tem 1,78 e ele é quase 10 quilos mais pesado. Com a chuteira, eu tenho que lembrar da chuteira. Não, vou dar esse desconto aí só pra você não achar que você é mais baixo que usar, não. E o peso deles varia entre 83 e 85 quilos. Então você pensa na hora da alavanca ali, olha que quando você olha na televisão, o T.Y. Hilton parece um gravetinho também, sendo que ele é mais baixo e mais pesado. Aí você fica imaginando o Devonta Smith aí, vai pegar um linebacker aí dando um tackle, um cara de 110, 115 quilos, como que o corpo dele vai reagir? O negócio é conseguir pegar, então. E o problema é o seguinte, é que o outro wide de Alabama subiu muito nas projeções agora. Tem aí as projeções dele estão variando entre terceiro cara a ser draftado, quarto, dependendo do time, até sétimo, oitavo, que é o Jalen Waddle, que era o cara do outro lado, né, do Smith. Era o Smith e o Waddle alinhando por fora. E aí você vai olhar, ele é mais alto e mais forte, mas também não tem tanta agilidade. E aí você chega cruzando os dados que o pessoal está realmente preocupado com duas coisas do Smith. Um é se ele ficar graveto assim, ele se machucar, e dois, ele ganhar corpo e perder a agilidade, perdeu todo o talento dele. Então, dá para saber por que o pessoal está com o pé atrás, embora seja um jogador que eu acredito que possa fazer diferença na NFL. É uma história que eu acho que vale acompanhar aí, fora essa dos quarterbacks que a gente citou, para ver onde que ele vai parar no draft. Muito provavelmente é primeiro round, não deve cair tanto, mas aí... Tem muita gente precisando. Esse ano, o que a gente vai ver muito. Quanto mais ele cair no primeiro round, maior a chance dele ir para um time bom que vai saber usar bem as qualidades dele. Então, tem muito time precisando. Esse ano que a gente vai ver de wide saindo, embora a turma que venha do college não seja tão boa assim, esses três que eu citei aqui, você pode escolher aquele negócio, né? Nunca é de olho fechado, é sempre com muita estatística, mas esses três, né? O Waddle, o Ja'Marr Chase e o Smith, você pode fechar o olho e draftar um dos três se você souber trabalhá-los. E aí, no caso do Smith, vai ter esse trabalho extra de, além de incluí-lo no esquema do time, você vai ter esse trabalho extra de ou encorpá-lo ou então protegê-lo de alguma maneira para que ele não se contunda tanto aí. Eu acho que isso também é um pouco de preguiça, né, Ticas? E aí a gente volta no negócio do GM. Será que o GM ele quer draftar um cara igual o Smith, que vai dar um trabalhão e aí ele vai ter que ter uma rusga com o head coach, falar assim, esse cara é bom, aí o head coach fala, pô, você draftou um graveto, e aí vai ficar nesse cabo de guerra. Aí ele prefere pegar um outro cara que nem tenha tanto talento, mas que esteja pronto para jogar. Agora, imagina um cara desse caindo na mão de um Rams da vida, que adora ataque móvel, adora árvore de rota frondosa, né? Então, vai ser interessante ver onde é que esse cara vai parar. Um cara desse jogando com Big Ben, um cara desse jogando com o Aaron Rodgers, um cara desse jogando no Kansas City, que se botar até minha mãe lá, o Mahomes bota a bola na mão dela. Então, vai ser interessante mesmo. Então, o último que eu vou trazer aqui para chamar a atenção de quem nos ouve para esse primeiro round é o Kyle Pitts, tight end vindo de Flórida. Considerado o melhor prospecto da posição desde sei lá quando, sempre tem isso, né? Todo ano tem um que é o melhor prospecto desde sei lá quando. Eu não posso entrar na gravação para te dar uma porrada? Engraçado. Aí então você vai ter que se justificar, porque o Kyle Pitts é forte candidato a ser o primeiro jogador não quarterback a ser escolhido. Então a gente tá falando aí de uma escolha que pode ir de top 4 até top 7, top 8 ali. Eu sei que você se afastou dos Gators depois que o Tim Tebow se profissionalizou. Eu sei que na época do Tebow lá em Flórida você acompanhava mais de perto, mas já havia uma certa rejeição quando eu falei o nome Kyle Pitts. Então pra você é bust, não é bom não. Por quê? Não, o negócio é o seguinte, é que Miami tá com sede no pote. Miami trocou o terceiro pick com o 49ers, né? Aquela troca maluca lá e tal, blá, e depois trocou de novo para subir da 8ª posição para a 6ª posição,
na verdade, da 12ª posição para o 6º pick, e todo mundo tá falando que é para poder pegar esse cara, o Pitts. Você subir de novo para pegar um tight end, só se esse cara for o Tyson Hill da vida, o Ornitorrinco 2, um Tyson Hill melhorado. Um cara que passa, um cara que recebe, um cara que corre, um cara que faça tudo, só que bem, ao invés do Tyson Hill, que faz tudo isso, só que mal. Por quê? Tight ends, eles demoram para se desenvolver, e um esquema de jogo para incluir os tight ends é algo raríssimo de se ver. É raríssimo. A gente viu o Bill Belichick fazer isso, a gente viu alguns tight ends fazerem diferença, como o Vernon Davis fazer diferença, o Gonzalez fazer diferença, você tem o Jimmy Graham em Seattle fazendo diferença. Então, olha só, eu estou citando os tight ends. Você vem 1, 2 por geração na sua cabeça, né? Não vou nem citar o Aaron Rodgers, não, porque esse é um outro caso, né? Isso é uma coisa mais patológica. Mas você ter um tight end de exceção é muito difícil. E ele vai demorar para poder maturar na liga. Você lembrou bem, agora mais cedo, quando eu estava com a cabeça meio pancada, que o Jimmy Graham nem draftado lá em Seattle foi draftado pelo Saints e aí foi fazer sucesso em Seattle. Não, fez muito sucesso no Saints, né? Pegou muito passe do Drew Brees ali, fazendo as enterradas no Mitchell ali e tal. Só que eu não tenho o Drew Brees pra passar pra ele, só que no Seattle, e chegou a jogar em Green Bay também, ele já não foi mais o mesmo, né? Mas era um cara que, assim, ele era negociado, né? Um tight end que era negociado com o potencial de ser um game changer, né? Alguém para mudar o jogo. E um cara com experiência de NFL. Agora, não concordo com essa subida de Miami para poder, gastando potencial de draft lá para trás, para poder pegar um tight end. Tudo bem, subiu, pega alguém que vai te fazer diferença. Pega o Najee Harris, que é o running back. Pega o Travis Etienne, que é outro running back. Pega alguém que vai fazer impacto no seu ataque. Eu concordo com você, porque quando o cara vem com hype desse tamanho, que você só vê avaliação positiva, você não vê ninguém questionando um A do cara, você só vê elogio, aí realmente, se ele, independente do time que recrutar, se ele não tiver pareado ali nos rankings com produção próxima de George Kittle e Travis Kelce, ele já vai ser considerado bust, entendeu? Pronto, então ele já chega com essa pressão. Não, porque assim, a gente pensando na atualidade, né? Porque o Gronk já é uma peça ali de uso esporádico. Agora, quando o cara chega com um hype desse, a pressão ela é proporcional. E isso, dependendo do time, pode mais prejudicar do que ajudar ele a ser bem sucedido também. Você quer ver quem veio com hype que não correspondeu assim? O Vance McDonald. Veio com muito hype e não correspondeu a isso. Vou te dar outro cara que podia ter sido grandiosíssimo na liga, teve até um brilhareco, mas nunca foi tudo que podia, que é o Kyle Rudolph, do Minnesota. É difícil, cara. O tight end é uma posição que é muito complicada. O tipo de uso também varia muito de sistema de um ataque para o outro, então tem muita coisa aí que pode interferir nessa caminhada do Kyle Pitts na NFL. E aí, só para fechar o pacotão Miami já tem o Gesicki lá. No ano passado fez um ano sólido, tem tudo para poder evoluir no segundo ano com o Tua Tagovailoa. É verdade, então, não adianta. Para que você vai draftar um tight end, cara? Enfim, Miami. Enfim, já falamos dos quarterbacks, falamos da história do Devonta Smith, pra galera ficar de olho no Kyle Pitts. Mais algum jogador que você queira apontar antes da gente seguir para os nossos encerramentos de praxe, ou Wallace? Você já tinha falado do Travis Etienne aqui em outros episódios da NFL de Série. Esse cara eu tô doido para saber se ele não vai jogar em Miami, porque eu quero xingar o time que ele for jogar. Porque o Travis Etienne é um daqueles que disse que estava elegível para o draft já do ano passado, né, já do ano
de 2020, mas voltou atrás e jogou a última temporada por Clemson. É um cara que faz diferença no jogo, um cara de bastante impacto. Esse ano, né, nessa última temporada do college, ele não fez tanta coisa assim, porque o time de Clemson deu uma piorada e não conseguiu ser o mesmo time, até de proteção, em termos de proteção da linha ofensiva, mas é um cara que pega passe, é um cara que corre, é um cara que corre entre os tackles e corre por fora, é um cara que tem bastante talento aí. Além dele, também quero ver outro running back bastante profícuo, né, que é o Najee Harris, que eu já citei aqui um pouco mais cedo no programa. E eu estou curioso para poder saber onde é que o Trey Lance vai cair, porque ele provavelmente é um cara que vai se moldar a NFL. Numa época que os running backs estão cada vez menos valorizados, tem muito papo e muita discussão se tanto o Harris quanto o Etienne vão ser draftados no primeiro round ou não. Existe risco de nenhum dos dois saírem na primeira rodada, deles caírem do segundo para baixo. Você apostaria que um Pittsburgh da vida, que é carente com um running back já há algum tempinho, investiria uma escolha de primeira rodada em um deles? Ou você acha que é mais provável que eles caiam mesmo para o segundo ou terceiro round? Então, eu acho que provavelmente um deles vai cair. E aí eu quero ver quem é. Quem é que é esse segundo running back, ou o Harris ou o Etienne, porque quem tiver precisando de running back vai draftar um dos dois. E aí o segundo vai sobrar aí, sei lá, vai dar uma caída bastante grande, porque tem muita gente precisando de defesa. Defesa e proteção de linha. Vou lembrar que uma das posições que mais se drafta no draft é linha ofensiva, né? Offensive tackle, left tackle, right tackle, porque é uma posição que se machuca muito, ou quanto mais novo, melhor o jogador, e se o cara demonstrou algum talento para segurar a outra jamanta que está vindo na frente dele, o time pode trabalhar ele para segurar a jamanta que é 5 vezes maior que a da NFL. Então, tem muita gente precisando de proteção, Mahomes que eu digo, e realmente todos os times têm que dar preferência. E aí não é questão do cara do GM saber ou não. O time tem que dar preferência, porque senão vai pegar lá na rabeira. E aí, passado dos casos específicos de cada jogador e pensando numa possível dança das cadeiras aí desse primeiro round na próxima quinta-feira. Você vai sentar em frente à televisão, vai ligar na ESPN na quinta-feira, e o que você vai ter mais curiosidade? Qual vai ser aquela pique ali que você vai esperar, não vai no banheiro, não vai pegar outra cerveja? O que mais te interessa aí nesse primeiro dia do draft 2021? Bom, o segundo pick já é ótimo, né? Porque é o Jets picando e ele sempre tem o risco do Sam Darnold. Então, é melhor ficar de olho aí no que o Jets vai fazer, porque o Jets, ele é talentoso nesse tipo de pique, que eu falei um pouco mais cedo também, sobre o GM sabe alguma coisa que ninguém sabe, e tal, e vai lá e pega um cara que vai afundar o time, vai afundar a franquia, mas continua sendo o New York Jets, então não tem problema. Obviamente eu estou curioso em saber o que o 49ers vai fazer com a pick que ele pegou do Miami, né, que é a terceiro pick, para poder bater em alguém. Eu ir lá O que eles decidirem entre Trey Lance e Mac Jones aí nessa terceira muda os rumos da quarta para baixo de acordo com a decisão que eles tomarem, né? Mas eu acho que eu vou até fazer uma apostinha no Mac Jones aqui, que tá pagando bem. Eu acho que é muito difícil eles não levarem o gordito. E eu também essa dupla de picks eu vou ficar muito atento, que o próximo, depois do 49ers, é o Atlanta Falcons, que é um time que precisa de alguma coisa para poder incendiar lá em Atlanta de novo. Talvez um jogador de defesa dominante, alguém. Aí, nesse caso, que a gente critiquei aqui um jogador de defesa ser o primeiro pick, né? Nesse caso do Atlanta, como o ataque é bem consolidado, né? O Matt Ryan ainda tem os seus bons mais 3 anos de liga, por exemplo, até para fazer uma transição Atlanta podia olhar para um cara desse, para um defensor dominante,
e que fosse estar na cara de alguém que tomasse a virada igual o Atlanta vem tomando nos últimos anos. Mas, Wallace, e se nessa quarta aí eles levarem o Kyle Pitts, te livrarem dele na escolha 6 de Miami, e aí você olha para um lado, tem o Julio Jones, você olha para o outro, tem Calvin Ridley, tem o Matt Ryan ali com a bola na mão, e tem um Kyle Pitts indo pelo meio, derrubando a galera. Você acha que não é uma boa, não? Vai fazer 40 pontos, vai tomar 42. O Atlanta Falcons é isso, cara. Então eles precisam de alguém na defesa. Não tem jeito. Não deu certo. A reconstrução que eles tentaram há 2 anos atrás não deu certo com o free agent, né? Esse Atlanta na 4, ele também tá meio nebuloso, porque estão falando em Kyle Pitts, estão falando em alguns quarterbacks top 5 aí, para já começar a transição com o Matt Ryan, estão falando em trade down com algum time que tiver mais desesperado por um quarterback mais imediato. Aí a gente desce mais um pouquinho, passa o 5 do Bengals, passa o 6 de Miami, aí vem 7, 8 e 9 com Lions, Panthers e Broncos, respectivamente. Os 3 de olho em quarterback, mas assim, os 3 tem quarterback lá. O Lions tem o Goff, o Panthers tem o Darnold, acabou de trocar, e o Broncos tem o Drew Lock. Mas eu tenho certeza que se tiver uma oportunidade, ô Atlanta, chega aqui, vamos bater um papinho. O que você quer pra trocar? Quanto que vai me custar? E aí subir, de repente, pra pegar um quarterback melhor. Então, essa primeira fase aí, até 7, 8, 9, depois do que o Atlanta decidir na 4, eu acho que vai ser bem, bem divertido de acompanhar. O bom é que é no comecinho, ainda vou estar acordado, né? Vou estar nas primeiras cervejas ainda, então acho que isso aí vai ser legal de ver. Então, só para não falar que eu não projetei uma trade dessa que o Ticas tá cogitando, né? É bom lembrar, é o telefone que toca. Toca o telefone da mesa do cara lá, o cara atende e de repente é o GM do outro time. Então, é o seguinte, pica agora não. Quanto que custa? Aí do nada pinta lá na tela, pum, fulano trocou com fulano e tal, e como selecionado vai ser ciclano. Tem o New England na 15 aí, né? Isso, o New England tá na 15 lá e que tá cogitando subir. E aí, Deus nos acuda, porque se o New England subir para poder pegar alguém, todo mundo vai se sentir enganado. New England vai ser legal, porque recentemente muitas críticas, né, em relação aos drafts lá dos Patriots, o Belichick batendo pé contra a GM, contra a Scout, escolhendo os caras de acordo com o que ele achava que se enquadrava melhor ali, né, no esquema do Your Job dele lá em Foxborough. E aí, eu acho que o que depende do que eles vão fazer com essa escolha 15 tem a ver com esse zum aí do pessoal da 7, 8 e 9. Porque se a galera começar a querer trocar, começar a querer subir, os 5 quarterbacks saírem ali até a 7ª escolha, aí eu não sei se eles vão subir, não. Agora, chegou ali na 7ª, chegou na escolha dos Lions, ainda tem Fields, de repente ainda tem Mac Jones, aí pode ser que eles façam um movezinho aí pra se resguardar, porque Kenilton também não dá pra pôr a mão no fogo, não. Aí a diferença vai ser essa, né? De como é que vai ser a temporada do Kenilton. Você vê como é que o draft envolve não só a temporada de quem tá draftando, mas a temporada de todos os jogadores que estão por ali. Então, eu tenho certeza que o Kenilton vai acompanhar esse draft aí para saber se New England subiu para pegar a QB. Se subiu para pegar a QB, meu querido, é o seguinte, é uma roupa a cada meio treino, vender charuto pra galera, e é isso aí. Wallace, até que pra quem não gosta de draft, eu tô de olho em bastante coisa. Acho que quem nos ouviu nesse episódio, que também não é muito fã do evento, deve, pelo menos, ter se interessado por alguma coisa pra assistir na quinta-feira, né? Afinal, estamos no off-season, um eventinho de NFL aí não é nada mal. Só fazer igual o nosso querido Vitorino, é só curtir com a cabeça no lugar, aproveitar com moderação, né? Não ficar muito estressado com as escolhas, porque nem com as dos nem com as do próprio time, nem com as dos rivais, porque só o futuro dirá o que essa molecada aí vai virar. Mas, por esse episódio, por tudo que a gente bateu aqui, eu já me considero com um dever cumprido, Wallace Matos, e o senhor? É isso aí, a gente que gosta de college e acompanha com um pouquinho mais de afinco, só sabe uma coisa, que o grande talento e o primeiro pique pode virar um corretor de seguros, como disse sempre o Ticas aqui. Mas é divertido ficar projetando, é legal ficar acompanhando, até porque a gente sabe com mais detalhes e tão bem quanto os scouters, e tão mal ou melhor do que cada um dos GMs que está draftando essa galera, o que esperar dos jogadores, né? Essa parada do Smith e esse negócio da epilepsia são exemplos
do que você começa a conhecer se você pesquisa a fundo os jogadores que estão prestes a entrar na NFL. Eu acho bem legal, eu acho que esse college, embora você não concorde comigo por conta das peladas, ele é profícuo nesse tipo de história, nesse tipo de materialzinho aí que você vai colhendo. Não precisa ser igual o Trevor Lawrence, da gente saber para onde fica cada fio de cabelo da criança. Mas é sempre interessante saber quem é que vai pro seu time. Uma historinha ou outra sempre tem, né? O que importa também é que essa é a época em que todos os torcedores de todos os times ficam otimistas. Porque nunca sabe se aquele pique de sexta rodada ali que ninguém nunca ouviu falar pode chegar e ser o novo Tom Brady, pode virar, né, um Hall da Fama. Então nessa época aí, tudo no papel, né? Todos os times só nas planilhas, todos os times têm chance de se dar bem na temporada. 2 dicas. Primeiro, fique atento nas reações das torcidas. O pessoal vai filmar as torcidas e tal, elas sempre vibram. E sempre tem um cara que pergunta pro outro, quem que é mesmo? Fica olhando pra tela que você vai ver alguém perguntando pro outro, quem? Não conheço esse cara que pegou, não. E a segunda dica é de um filme. Assista Elway to Marino, é um filme sobre o draft de 1983, no qual o John Elway e o Dan Marino são os principais personagens, aí, 2 quarterbacks marcantes, né? Se você não sabe quem que é o Elway, é aquele cara que parece com o Biff do De Volta para o Futuro, que comanda hoje o Denver Broncos. E o Dan Marino é o maior jogador da história da NFL de todos os tempos. Mas os dois são draftados, né, nesse draft, e o John Elway é draftado por um time que ele não quer jogar. Não vou revelar qual time, vocês vejam o filme aí, e você vê o que ele faz para não jogar, para ser trocado, e aí ele acaba jogando pelo Denver Broncos. E o Marino, um spoilerzinho aqui, nem na liga fica. Suspense, gostei. Botou o drama. De repente é melhor assistir o filme do que assistir o draft na quinta-feira. Até porque o filme é um draft condensado. Brincadeira. Nosso próximo episódio a gente volta então com o rescaldo do draft, né, as melhores histórias, que nos chamou mais atenção. A gente se despede mandando um abraço especial pro Rafael Cooper e Pablo Bira. Inclusive o Bira aqui aniversariou no último sábado, dia 24. E os dois que eu tenho certeza que estavam ansiosos pela NFL, etc., especial draft, né, já estavam cobrando, os dois que fazem mais bullying com a gente por não gostar de college. Então fica aí o nosso abraço em especial pro Bira, pelo aniversário. A gente tinha até planejado, de repente, fazer um bem bolado aí, convidá-los para poder participar, mas por conta da correria da vida, infelizmente não rolou, mas outras oportunidades virão. Ficamos assim, aproveitem o draft, um abraço e até a semana que vem.